Olá, vamos falar da transmissão ressonante e o efeito Ramsauer-Townsend. Transmissão ressonante em um poço quadrado. Então vamos considerar um poço quadrado finito. Esse poço é definido da seguinte maneira: para x tanto maior que A ou menor que menos A, o valor dele vai ser zero, e para x entre menos A e A, o valor dele é menos P0. Então, é um potencial atrativo de menos A até mais A. Nós vamos considerar os altos estados de energia com solução de espalhamento, ou seja, a energia é maior que zero. Vamos considerar os altos estados, no caso de espalhamento, e vamos considerar também uma onda de entrada que se aproxima do poço pela esquerda. Ou seja, a onda ela vem da esquerda e vai para a direita. E esse é o cenário do espalhamento que nós vamos estudar. E nós temos aqui um potencial que é atrativo. Nós veremos mais à frente que esse potencial atrativo menos V0, ele simula um experimento que consiste de um gás rarefeito de gases nobres, onde é injetado elétrons. Então, esses elétrons, eles sofrem a atração desse potencial atrativo menos V0. E esses elétrons, eles podem passar por esse gás, serem completamente transmitidos, ou eles podem também ser refletidos por esse gás. É isso que nós vamos ver nesse capítulo. Falando do ansatz para o alto estado, que descreve essa partícula ou esse elétron, nós podemos designar ele por essa forma. Então, nós temos aqui o A, E aí, Kx, para designar a partícula que vem da esquerda para a direita. Nós temos aqui o B, A, E, a menos Kx, que seria a situação em que a partícula é refletida. Então, nós temos aqui partícula incidente e partícula refletida. Na situação dentro do poço ou na região onde tem um potencial atrativo, nós vamos ter C, E, aí, K2x, que é a que vai para a direita, e D, E, aí, a menos K2x, que é a que volta, que é a que vai para a esquerda. E para x maior que A, nós temos simplesmente F, E, aí, Kx, porque nós não temos mais uma onda refletida nessa região. Desenhando, então nós temos aqui, ó, de menos A até A, essa parte que designa o poço atrativo, ou seja, o potencial que é atrativo. Nós temos aqui a onda incidente, a onda refletida, porque aqui nessa parte aqui vamos ter uma probabilidade da onda ser refletida. E aqui dentro também nós temos, ó, a onda transmitida, e nós temos aqui também uma onda refletida. Por quê? A onda pode ser refletida aqui nessa mudança de região. E aqui nós temos a onda que é completamente transmitida por outro lado. Então nós temos o coeficiente A, B, C, D e o coeficiente F. Avançando, e lembrando que a nossa partícula, nosso elétron, ele vem da esquerda, então ele é designado por essa onda aqui, ó. Então, o que nós temos? Nós temos que o potencial, ele é uma função par, que vai de menos A até A. Então, a largura aqui do potencial é 2A. Então, a região em que tem esse potencial atrativo vale 2A, que é a largura, e o valor é menos V0. E nós sabemos que a solução, os autoestados que descrevem essa partícula, esse elétron, tem que ter uma paridade bem definida, segundo teoremas que nós já estudamos em capítulos anteriores. Porém, nesse caso aqui, como a partícula ela é incidente vindo da esquerda, essa simetria é quebrada. Então, não há esse tipo de exigência aqui. O que nós podemos fazer? Os valores de K e K2 nós já podemos determinar a partir da equação de Schrödinger. Vamos lembrar que K sempre é, K quadrado, né, sempre é 2mE por H cortado ao quadrado, onde o E é, na prática, a energia cinética da partícula. Então, se nós voltarmos aqui, ó, nessa região aqui, a energia cinética da partícula é a própria energia total dela.
Por quê? Porque ela não está submetida a nenhuma energia potencial. Agora, nessa região aqui, que é a região do poço, a energia cinética dela vai ser a energia que ela tinha aqui, que é E, mais esse valor aqui, ó. Então, E mais V0. Então, E mais V0 é a energia cinética dela. Por isso que para K2, porque K2 é a região dentro do poço, o que nós temos? Nós temos 2ME, E mais V0. Então, é muito simples. Então, vamos lembrar sempre que K quadrado tem a ver aqui com a energia cinética. Então, esse valor de E é energia cinética para fora do poço e E mais V0 é energia cinética dentro do poço. O valor E mais V0 fica assim, E mais V0, porque o potencial é um potencial atrativo. Então, pensando classicamente, a partícula vem com determinada energia cinética, quando ela entra naquela região de um potencial atrativo, ela é puxada. Se ela é puxada, a energia cinética dela aumenta. Por isso que a energia cinética fica E mais V0. O que nós podemos fazer agora? Existem 4 condições de contorno que vêm de onde? As condições de contorno, nós já aprendemos, elas vêm da continuidade tanto da psi quanto da derivada da psi, ou a psilinha, nos 2 pontos aqui, em x igual a menos a e em x igual a a. Vamos lembrar que a função de onda que descreve o elétron tem que ser contínua, tanto em menos a quanto em mais a, bem como a sua derivada. Nós já aprendemos lá atrás que a derivada só será descontínua se nós tivermos uma energia potencial do tipo função delta, ou uma parede infinita. Não é o caso aqui. O que nós temos é um poço finito. Então, tanto a função de onda quanto a sua derivada serão contínuas, em menos a e em mais a. Então, nós temos que pegar, a função de onda que descreve a partícula aqui e dizer, olha, ela tem no ponto menos a, ela tem que ser igual à função de onda que descreve a partícula nesse ponto, dentro do poço. A mesma coisa aqui, ó. Temos que pegar as funções de onda que descreve a partícula dentro do poço e dizer, ó, no ponto mais a, ela tem que ser igual à partícula que descreve a partícula do outro lado do poço. Então, o que nós podemos fazer? Com isso, ou seja, com essas equações, nós podemos pegar essas equações, ou essas 4 equações que vamos render, e escrever os coeficientes B, C, D e F em termos do coeficiente A. Isso é uma estratégia que a gente usa. Nós pegamos os outros coeficientes e escrevemos todos em função do coeficiente da onda incidente. Porque tudo vai ser escrito em termos da onda incidente, ou seja, em termos do coeficiente A. E com isso, o que a gente pode definir? Nós podemos definir os coeficientes de reflexão e transmissão. Onde? O coeficiente de reflexão qual é? A onda incidente, o módulo dela é A quadrado. A onda refletida é o B quadrado. Então, o coeficiente de reflexão é B quadrado por A quadrado. O coeficiente de transmissão, ou seja, o que passa, o que atravessa essa nuvem de gases nobres, é o quê? O coeficiente da amplitude que passou, que aqui no caso é F, vamos lembrar, olhando para a nossa figura, quem passa é o F ao quadrado. Então, fica F ao quadrado por A quadrado. Então, esses são os coeficientes de reflexão e o coeficiente de transmissão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chegar a usar essas condições de contorno, π de x e a derivada de psilhinha nesses pontos, x igual a menos a e x igual a mais a, chegar até essa relação B sobre A e F sobre A. E eliminar, é claro, no meio do caminho, nós vamos ter que eliminar os coeficientes C e D. Então, o objetivo no final é ficar só com A, B, F, A, B e F. Eliminar os coeficientes C e D, porque eles não definem nenhuma quantidade física para a gente aqui. E o que nós sabemos? Vamos nos lembrar que da conservação da corrente de probabilidade, o que nós temos? A onda incidente menos a onda refletida tem que dar a onda transmitida. Isso tem a ver com a conservação da probabilidade, né? A probabilidade não se perde, ela nem se cria.
No caso aqui, ela se conserva. Então, A quadrado menos B quadrado é igual a F ao quadrado. Lembrando que A quadrado é a onda incidente, B quadrado é a onda refletida e F ao quadrado é a onda transmitida. Lembrando que esses valores dependem das condições de contorno. Essa equação, o que ela implica necessariamente? Se a gente divide tudo por A quadrado, aqui nós vamos ter 1, aqui nós vamos ter, passando esse termo para o outro lado, nós vamos ter F por A ao quadrado e B por A também ao quadrado. E nós sabemos que isso tem que dar 1. Ou seja, aquilo que nós já sabemos, coeficiente de reflexão mais coeficiente de transmissão tem que dar 1. Por quê? Porque eles são probabilidades. Então, perguntar qual é a probabilidade da partícula ser refletida e somar com a probabilidade dela ser transmitida, isso tem que dar 1. Porque ou vai acontecer uma coisa ou a outra coisa com ela. Ou ela vai ser transmitida ou ela vai ser refletida. Fazendo esses cálculos, o que nós temos? Com um pouco de álgebra, né, nós vamos chegar que 1 sobre o coeficiente de transmissão vai ser essa função aqui da energia. Note que isso aqui é uma função da energia. Lembre-se que V0 é a profundidade do potencial que nós temos, porque nós sabemos o gás nobre com o qual nós estamos trabalhando. K2 depende da energia, porque lembra, K2 tem a ver, K2 é igual a raiz quadrada 2m, aí aqui entra a energia cinética por h cortado ao quadrado. Então, K2 depende da energia. Vou escrever aqui embaixo. K2 é assim, K2 é igual, é o K, o número de onda dentro do poço. Aqui entra a energia cinética, que é E mais V0, dividido por h cortado ao quadrado. Então, o K2 também depende da energia, tá aqui, ó. Então, esse é o coeficiente de transmissão, o inverso do coeficiente de transmissão, e nós vemos que ele depende da energia da partícula. Então, nós podemos estudar como se dá a probabilidade da função ser transmitida, da partícula ser transmitida, ou o elétron ser transmitido, dependendo da energia do elétron. Se ele tem pouca energia, ou se ele tem muita energia, ou se ele tem uma energia que é igual à profundidade do poço, nós podemos ver isso. E nós vemos também uma coisa bastante interessante, que é o lado direito aqui, ó, esse termo 1 sobre T, está me dizendo que é 1 mais esse termo aqui, ó. Então fica claro que esse termo aqui, ele é maior ou igual a 1. Então, como nós estamos falando do inverso disso, algo que é dividido por um número que é maior ou igual a 1 é menor do que 1. Então, o coeficiente de transmissão é menor ou igual a 1. Vamos considerar o caso em que o elétron tem uma energia cinética muito pequena, quase zero. Nesse caso, se você pega o limite aqui em que a energia vai a zero, esse termo ele vai a infinito. Então, o coeficiente de transmissão vai a zero. Então, se o elétron tem uma energia muito pequena, então a probabilidade dele ser transmitido, ou seja, passar pela barreira, é muito baixa. Então, a transmissão é zero. Agora, se a energia é infinita, ou seja, a energia é muito alta, é um elétron com uma energia cinética muito grande. Então, olhando para a expressão aqui, a probabilidade do elétron ser transmitido vai a 1. Vou só olhar, né? Se a energia vai a infinito, esse termo aqui vai a zero, e fica 1 sobre T igual a 1, então T é igual a 1. Então, a probabilidade do elétron ser transmitido é igual a 1. Avançando, o que nós podemos fazer agora? Nós podemos pegar essa expressão e escrever ela em termos de quantidades adimensionais, ou seja, quantidades sem dimensão. Nós podemos pegar a energia da partícula, que nós não sabemos qual é a nossa variável, e dividir por V0, que é a profundidade do poço. Então, nós definimos uma constante E. E nós podemos definir também uma constante
que trata da profundidade do poço, ou seja, Z0. Z0 vai ser a profundidade do poço, onde nós já usamos essa constante antes em aulas anteriores. Então, se der uma olhadinha, nós demos uma olhadinha em K2A ao quadrado, o que nós temos? K2A é 2M E mais V0 por H cortado, aí põe aqui o A quadrado, que é o termo extra. Então, separando, colocando a energia, colocando o V0 em evidência, o que nós podemos fazer? Vai aparecer aqui fora um V0, e aqui dentro vai ficar 1 mais E por V0, que é E pequeno. E esse termo que está aqui fora fica exatamente o Z0 ao quadrado. E aí nós podemos tirar a raiz quadrada disso. Tirando a raiz quadrada, o que nós temos? Nós temos K2A, que vai vindo aqui, e aqui vai ficar como? Aqui vai ficar, esse termo aqui dentro é Z0 ao quadrado, e fica simplesmente Z0. E fica, dentro da raiz, fica 1 mais E. Esse 2 aqui, porque nós multiplicamos tudo por 2. Então, como fica a equação? Fica 1 sobre T, 1 mais 1 sobre 4E, 1 mais E, e esse termo aqui dentro do seno. Esse termo agora, ele é o que? Ele é o argumento do seno ao quadrado. Nós temos que ter isso em mente, ele é o argumento do seno ao quadrado. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos ver o seguinte, que o poço, ele é um poço atrativo, ele é um potencial atrativo, só que ele se torna transparente, ou seja, todas as partículas, todos os elétrons vão passar se o coeficiente de transmissão for igual a 1. E nós vemos da expressão que o coeficiente de transmissão vai ser igual a 1 se a função seno, o argumento da função seno for um múltiplo de π, um múltiplo inteiro de π. Quem é o argumento da função seno? Esse aqui é o argumento da função seno. Se for um múltiplo de π, o seno dá zero, esse termo se anula, o resultado vai ser sempre 1. Então, o que nós temos? 2E0, raiz quadrada de 1 mais E, tem que ser um múltiplo inteiro de π, onde Z pertence aos inteiros. E nós vemos claramente que 1 mais E é maior ou igual a 1. Esse termo aqui é maior ou igual a 1, então N, π, vai ter que ser maior ou igual a 2Z0. Daí nós tiramos essa expressão aqui, ó. N vai ter que ser sempre maior do que 2Z0 por N. Note, isso dá uma relação entre se a profundidade do poço for tal, eu não vou poder ter qualquer N. Nem todos os N vão ser soluções para o meu problema. Ou seja, nem todos os Ns vão levar a uma transmissão ressonante. Isso vai depender de quem? Vai depender do Z0. Então, os Ns que vão levar à transmissão ressonante vão ter que ser maior ou igual a 2Z0 por π. Por quê? Por causa dessa relação aqui, ó. Então, o valor mínimo vai ser o igual, e vai ser daí para cima. Ou seja, nem todos os N's que fazem com que o seno se anule vão levar a uma transmissão ressonante. Somente os N's, ou seja, os autoestados que satisfazem essa equação. E isso vai depender de quem? Da profundidade do poço, porque Z0 tem a ver com a profundidade do poço. Então, o que nós podemos ver? Vamos usar essa expressão, então. Partindo daqui, vamos usar essa expressão. Vamos elevar ao quadrado, né, para tirar, porque a energia está dentro aqui do E, então vamos levar ao quadrado, então o Z0 vai ficar ao quadrado, desce aqui, fica 4Z0 ao quadrado, e aqui saiu já a raiz quadrada. Tudo já foi elevado ao quadrado, nós podemos substituir o EN por, lembrando, EN é E por V0. Então, nós podemos também multiplicar tudo por V0, já que está dividindo aqui, 1 vezes V0 dá V0, e esse termo que lá de cá vezes V0, esse V0 desaparece.
Então, nós temos essa equação, ou seja, a energia do elétron mais a profundidade do poço tem que dar o quê? Tem que dar esses valores aqui para que nós tenhamos uma transmissão ressonante. Então, essa aqui é a condição de transmissão ressonante. É a condição para que ocorra a transmissão ressonante. E vale lembrar que quem é E mais V0? O E mais V0, quando nós temos aqui, ó, nós temos um poço, o E mais V0, ele é exatamente a energia contada lá debaixo do poço até o topo. Vamos supor que a partícula tem energia aqui em cima. Então, tudo isso aqui é energia, ou seja, E mais V0 é a energia total da partícula. O quê? Quando ela é jogada com determinada energia cinética, quando ela entra na região de potencial atrativo, a energia cinética dela aumenta. Aumenta de quanto? Aumenta de mais V0. Então, somando essa energia extra com a que tinha, nós vamos ter aqui uma condição que é essa aqui, ó. E fica claro que essa condição, nós já obtivemos essa condição, Montes. Essa aqui são exatamente as energias que nós encontramos quando nós estudamos o poço de potencial infinito. Infinito com largura 2A. Então, vai ocorrer transmissão ressonante para aquelas energias somado com a profundidade do poço, dê exatamente as energias da partícula que está dentro do poço de potencial infinito. Além disso, vamos nos lembrar que as funções de ondas, elas se encaixavam perfeitamente dentro do potencial, dentro do poço, né? Então, nós temos aqui, ó, a mais baixa era essa, depois tinha uma outra que era assim, e assim por diante. Então, a transmissão ressonante vai ocorrer quando a onda incidente ela for tal que quando ela entrar no poço, ela vai encaixar perfeitamente dentro do poço. Como nós podemos ver isso? Vamos nos lembrar que o argumento do seno era K2 vezes 2A. Esse é o argumento do seno. E isso tinha que ser igual ao número inteiro de π, como está dito aqui, ó. Então, ou seja, o argumento do seno tinha que ser igual ao número inteiro de π para nós termos a transmissão ressonante. Então, 2A, que é a largura do poço, tem que ser igual a nπ por K2. Só que vamos lembrar que K2 é um número de onda. Como é que a gente escreve número de onda? nπ, número de onda vale 2π sobre lambda. Então, simplificando, o que nós temos? O lambda vai lá para o numerador. O que nós temos? Nós temos o resultado aqui, ó, 2A igual a n lambda sobre 2. Ou seja, nós vamos ter transmissão ressonante desde que meios comprimentos de onda se encaixem dentro da largura do poço. Ou seja, desde que nós tenhamos aqui dentro do poço números inteiros de meio comprimento de onda, que é um meio comprimento de onda. Essa situação aqui seria 2 meios comprimentos de onda. E assim por diante. Ou seja, é assim que nós vamos ter transmissão ressonante. Qualquer outra situação, não teremos a transmissão ressonante. O que nós podemos fazer? Vamos pensar num exemplo que é Z0, ele é 13π por 4. Vamos lembrar que Z0 tem a ver com a profundidade do poço, tá? E vamos nos recordar aqui, se Z0 é 13π sobre 4, olha aqui, ó. Então, isso aqui é igual 2π, quem é Z0? 13π por 4. Então, simplifica, aqui fica igual a 13 por 2. Então, os n's para os quais vão ocorrer transmissão ressonante para esse Z0 são os n's maiores que 13π sobre 2. Ou seja,
13 π sobre 2, 6,5. Então, como é número inteiro, a partir de 7. Então, o que nós temos? Para essa profundidade do poço, n a partir de 7, ou seja, n igual a 7, 8 e 9 e assim por diante, vão ocorrer transmissão ressonante. A primeira transmissão ressonante ocorre aqui, que é equivalente ao n igual a 7, ou seja, E7 por V0. Então, se você pega a energia E7 e divide por E0, dá 0,1. Ou seja, 0,1 da profundidade do poço, tá? Porque nós estamos comparando a energia da partícula com a profundidade do poço. Então, se a profundidade do poço vale 10, a energia da partícula tem que ser 1,5. O próximo qual é? N igual a 8, que é esse próximo aqui, ó. N igual a 8 é 0,5 da profundidade do poço, ou seja, metade da profundidade do poço. Então, se a profundidade do poço vale 5 electrovolts, a energia da partícula que está incidindo é 2,5. E o E9 fica 0,1, ou 0,9 electrovolt, que é esse terceiro aqui, ó. Então, aqui nós já chegamos no 0,9. Então, entre 0 e 1, nós temos aqui 3 possíveis pontos, né? Entre 0 e 1, para E, entre 0 e 1, nós temos 3 possíveis situações de transmissão ressonante. Então, você pode fazer um experimento, aí você vai aumentando a energia, aí vai correr uma transmissão ressonante. Se você continuar aumentando a energia, vai cair o valor do coeficiente de transmissão. Aí você pode pensar que não vai ocorrer mais. Só que se você continuar aumentando a energia, cai, vai até um valor mínimo, mas depois vai aumentando novamente até chegar até o valor da 1 novamente. E aí vai acontecer a mesma coisa. Então, entre 0 e 1, ou seja, entre 0 e 1, que é entre o valor de energia 0 e o valor de energia que é igual à profundidade do poço, a transmissão ressonante vai acontecer 3 vezes. E é exatamente isso que acontece, né? A transmissão, à medida que a energia aumenta, a transmissão aumenta até o valor 1, depois a transmissão diminui, depois aumenta de novo até o valor 1 e por aí vai. Isso é um fenômeno puramente quântico, isso não tem análogo clássico. Ou seja, classicamente a transmissão, cálculos clássicos mostrariam que a transmissão aumenta e depois se mantém no valor 1 e continua. Aqui não, ela cai e depois volta a aumentar. Vamos falar um pouquinho do efeito Ramsauer-Townsend. Então, o efeito Ramsauer e Townsend, ele é exatamente isso que nós acabamos de falar, né? Esse aumento na transmissão ressonante no T, que é o coeficiente de transmissão, e depois a diminuição dele para voltar a aumentar de novo. Isso era um efeito novo na época, isso não era previsto na época. Lembre-se que isso é antes da teoria quântica pré-estabelecida pela equação de Schrödinger. Isso foi em 1921, a equação de Schrödinger é de 1925, então isso é antes. Então, isso era um outro fenômeno que não dava para explicar pela física que se tinha na época. E tanto o Ramsauer quanto o Townsend, eles publicaram isso separadamente, esses resultados. Ou seja, eram experimentos que eles faziam estudando espalhamento elástico de elétrons de baixa energia em átomos de gases nobres. Então, eles pegavam elétrons com baixíssima energia e faziam espalhamento elástico. Vamos lembrar que espalhamento elástico é aquele em que a energia mecânica se conserva, tá? Isso lá em 1921, antes da equação de Schrödinger. O que eles perceberam, né? À medida que a energia aumenta, o espalhamento vai a zero. O que isso quer dizer? A transmissão ela fica ressonante, todas as partículas passam, nenhuma voltava. E depois subia novamente à medida que a energia aumentava, ou seja, ficava nesse resultado, né? O espalhamento ia a zero, depois ele aumentava, depois ele ia a zero de novo, e aumentava e ficava nisso. Isso era um efeito muito novo na época. Então, o que nós temos? Nós temos as duas expressões. Essa expressão para
a transmissão e essa expressão para a reflexão. Então, essa aqui tem a ver com com o efeito da transmissão ressonante e esse aqui que era a reflexão, que era o que era medido pelos dois, para falar do espalhamento, quanto de partícula era espalhada de volta. Colocando as duas, onde o vermelho é a transmissão e o azul é a reflexão, nós vemos, ó, aonde uma diminui, a outra aumenta, e podemos ver que a reflexão ela vai a zero à medida que a energia aumenta, depois volta a aumentar de novo para ir a zero de novo e fica nesse efeito. Isso não era observado na época, né? Isso era um efeito que não dava para explicar com a física da época, né? Eles puderam observar que isso ocorria pela primeira vez em torno de 1 eletrovolt, ou seja, um elétron com energia bem baixa mesmo, um elétron com energia de 1 eletrovolt. Note que essa energia aqui é uma energia fácil de se obter, né? Você pega um elétron e acelera ele num potencial, numa diferença de potencial de 1 volt. Vamos fazer um exemplo, só para a gente fixar um pouco o que nós acabamos de estudar. Vamos considerar elétrons com energia cinética de 3 electrovolts, que se movem na direção X. Então, vamos considerar elétrons que estão com 3 electrovolts e se movem na direção X do X positivo, ou seja, eles vêm da esquerda e vão para a direita. A profundidade do poço é 1,5 electrovolts, e a largura do poço é 0,4 nanômetros. Então, 0,4 vezes 10 a menos 9 metros. O que nós queremos? Primeiro, determinar o comprimento de onda dos elétrons do feixe incidente. Então, saber o comprimento de onda dos elétrons no feixe incidente. 2, determinar o comprimento de onda dos elétrons dentro do poço, ou seja, na região de potencial atrativo. E também determinar a fração do feixe incidente que é transmitida além do poço, ou seja, que passa. E com isso nós vamos ter a fração refletida. E, por último, vamos fazer o cálculo da energia cinética mais baixa dos elétrons em que ocorre transmissão ressonante, ou seja, o efeito Ramsauer-Townsend. Então vamos calcular primeiro o comprimento de onda dos elétrons incidentes. Esses elétrons eles têm energia de 3 electrovolts, então nós sabemos que o K, quanto vale? É raiz de 2mE por H cortado, onde é energia. No caso, a energia aqui é só energia cinética, então 3 electrovolts. Então, 2 vezes a massa. 2 vezes a massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 3 electrovolts. Mas nós temos que transformar o electrovolts para o sistema internacional. Então, o que nós fazemos? A gente multiplica por 1,6 vezes 10 a menos 19. E a constante de Planck, H cortado, é 1,5 vezes 10 a menos 34. Fazendo esses cálculos, nós temos esse valor, que é 8,9 vezes 10 a nona metro elevado a menos 1. Esse é o K, que é o número de onda. Como a gente faz para obter o comprimento de onda? Vamos lembrar, comprimento de onda vale 2π por K. Então, é só pegar 2π e dividir por esse valor. Nós vamos obter 0,71 nanômetros. Então, esse é o comprimento de onda das partículas, dos elétrons incidentes. Vamos calcular agora o comprimento de onda dos elétrons quando eles estão na região de potencial atrativo. Agora, o que acontece? Eles tinham, lembrando que a energia deles agora é E mais V0. E vamos nos lembrar que energia cinética vale 3, a profundidade do poço vale 1,5. Então, nós temos agora energia de 4,5 electrovolts. Então, nós vamos fazer a mesma conta, só que no lugar de energia, agora a gente coloca 4,5 electrovolts. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 para transformar electrovolts para o sistema internacional. Então, nós vamos ter que K2, que é esse número de onda, é 1,1 vezes 10 a 10 metros a menos 1. Então, fazendo aquela conta novamente, pegando 2π dividido por esse valor, nós vamos ter 0,58 nanômetros. Então, como a partícula tem uma energia cinética maior,
agora ela vai ter um comprimento de onda menor dentro do poço. Indo para o ponto 3, o que nós temos? Vamos usar a expressão para calcular o coeficiente de transmissão. V0 nós sabemos quanto vale, é 1,5 eletrovolts. A energia dos elétrons nós sabemos quanto vale 3 eletrovolts. E E mais V0 também nós sabemos, é E mais V0 que dá 3 mais 1,5 eletrovolts. Então o que nós temos aqui é assim, ó, 1 mais 1,4, V0 é 1,5 ao quadrado. Embaixo tem 3 eletrovolts e 3 mais 1,5. Seno ao quadrado de 2K2A. Note que aqui a gente não precisa transformar para o sistema internacional. Por quê? Porque esse termo ele é adimensional. Então, qualquer transformação que nós fizermos em cima vai cancelar com a transformação embaixo. Então, aqui é só fazer a conta direto. Fazendo isso, a gente obtém esse valor, que é 0,042. Esse termo agora, K2, nós podemos calcular também. E ele vale quanto? Ele é exatamente o termo que nós calculamos aqui no item 2, ou seja, esse valor aqui, 1,1 vezes 10 a 10. Porque ele é o K2. Então, pegando aquele valor, multiplicando pela largura do poço, lembrando que 2A é a largura do poço. E a largura do poço vale 0,4 nanômetros. Então, pegando aqui, 2A vale 0,4 nanômetros. Pegando esse valor e multiplicando pelo K2, a gente vai obter 4,4 radianos. Então, fazendo o seno de 4,4 radianos, nós temos menos 0,95. Então, substituindo esse menos 0,95, o que nós vamos ter? 1 menos 0,42 vezes 0,95. Com isso, nós vamos ter um coeficiente de transmissão de 0,96. Ou seja, 96% das partículas ou os elétrons serem transmitidos com essa energia. E usando a relação que reflexão é 1 menos transmissão, nós vamos ter que a reflexão, quanto vale o coeficiente? 0,04, ou seja, os elétrons têm 4% de chance de serem refletidos e 96% de chance de serem transmitidos quando eles incidem com uma energia de 3 eletrovolts, num potencial que tem uma profundidade de 1,5 eletrovolts. O último problema, a última letra do nosso problema, o que nós temos? Está pedindo para determinar para qual valor de energia ocorre a transmissão ressonante, ou seja, em vez de nós termos transmissão de 96%, nós vamos ter transmissão de 100%, ou seja, o valor vai ser 1. E nós sabemos que isso tem a ver com aquele seno desse argumento aqui, ó. Tem que ser o número inteiro de π. Então, tirando dessa expressão, quanto tem que ser o K2? O K2 tem que ser π dividido por 2A. Então, π nós sabemos quanto vale, 3,14, e a largura do poço não muda, é aquele 0,4 nanômetros. Então, o K2 tem que ser 7,9 vezes 10 a nona para ocorrer a transmissão ressonante. Então, pegando esse valor e jogando a nossa expressão aqui, para a energia, o que nós vamos ter? A constante de Planck, que é esse valor aqui, 1,05 vezes 10 a menos 34. O K, que é 7,9, nós acabamos de calcular, dividido por 2 vezes a massa do elétron. Então, nós temos que o valor da energia tem que ser esse, 3,7 vezes 10 a menos 19, dividindo por 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente transforma para eletrovolts. Então, a energia tem que ser 2,3 eletrovolts. Então, para 2,3 eletrovolts, ocorre a primeira transmissão ressonante. E
Essa aqui é a energia total, né? Tirando 1,5, que é a profundidade do poço, tirando 0,5, que é a profundidade do poço, nós temos 0,8. Então, a primeira transmissão ressonante ocorre em 0,8 eletronvolts, ou seja, quando os elétrons eles são jogados em direção a esse gás com uma energia de 0,8 eletronvolts, ocorre transmissão ressonante e eles todos passam, todos são transmitidos, de 100% de probabilidade deles serem transmitidos. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.